Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje para falar de um assunto muito sério, delicado, que vocês já estão bombardeados aí todos os dias, mas é importante falar e eu não quero me manter omisso quanto a isso. Queria falar sobre pandemia, quero falar sobre os diversos aspectos sobre a pandemia, tá? Primeiramente, queria saber se você está bem, você ou seus familiares. Coloca aí nos comentários. Se quiser pedir oração também, tá bom? Qualquer ajuda também financeira, né? Se puder estender a mão nesse momento, peça ajuda e esse é o momento da gente pensar coletivamente, mais do que nunca. E aí eu já quero pegar um gancho nisso que eu falei. Pensar coletivamente. Qual a dificuldade que nós temos encontrado de pensar coletivamente? A pandemia, ela chegou e nós estamos patinando na questão da coletividade. Eu não consigo pensar no próximo. Eu só consigo pensar em mim mesmo. Eu me coloco à frente de tudo e de todos, porque o meu aspecto sobre a pandemia é o único e o que prevalece. É assim que temos pensado. E é assim que temos feito diariamente, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. E isso eu falo me incluindo. Não é porque eu estou gravando esse vídeo, eu falo me incluindo, tá? A pandemia, ela não pode ser entendida através de um ângulo só. Se nós formos ter uma visão unilateral sobre a pandemia, nós estaremos sendo parciais. E aí o que eu quero dizer com isso? A pandemia, ela existe diversos aspectos aí importantes, né? Existe a questão do vírus, existe a questão da transmissão, ele é altamente transmissível, tá? E negar isso é negar a realidade. Negar isso é negar o número de mortes diárias. Negar isso é desconsiderar o luto de tantas famílias de brasileiros e irmãos nossos que estão sofrendo pela perca dos seus entes queridos. Então, assim, a primeira coisa é abandonar o negacionismo. E não o negacionismo apenas de palavra, mas o negacionismo também de atitudes, tá? Esse é um aspecto inegável, inegável. Por mais que você queira criar diversas teorias na sua cabeça da origem do vírus, se ela veio do morcego, se ela veio da China, se ela é uma fabricação, isso aí não tem relevância porque as pessoas têm morrido. Independente da forma que esse vírus chegou até nós, as pessoas têm perdido as suas vidas. E falar que, mas sempre morreu gente, querer comparar, né, as mortes que tínhamos antes da pandemia com essas mortes numa velocidade tão rápida e tão mais próximo dos nossos, para mim, ou é loucura ou é mau caratismo. Desculpa a sinceridade, tá? Então, o aspecto da pandemia é inegável. Temos que fazer sim o distanciamento social. Quando se necessário, fazer sim lockdown, fazer o uso da máscara de proteção, fazer o uso do álcool em gel. E outra, galera, assim, eu não consigo entender a dificuldade que nós temos, sendo que já houve outras pandemias no mundo. Essa aqui não é a primeira e talvez nem a última, né? Nós temos aí, por exemplo, a gripe espanhola. Gripe espanhola, houveram-se 3 ondas. Você pode dar uma pesquisada aí na internet. A primeira onda, tá? A segunda, que foi pior do que a primeira, que nem está sendo essa para nós.
E a terceira onda, onde a doença já havia dado uma enfraquecida. Na gripe espanhola, houve-se distanciamento social, houve-se isolamento, lockdown, uso de proteção de máscara, higiene das mãos, enfim, houve-se tudo isso, tá? E eu não consigo entender qual a dificuldade que nós temos de aceitar, sabe? Isso mostra para mim que essa ideia de que o ser humano, que é um ser que está em constante evolução, cai por terra. A impressão que eu tenho é que nós estamos retrocedendo como seres humanos, tá? Numa era onde você não sabe mais o que é verdade, cada um constrói a sua própria verdade, né? Onde você desconfia de cientistas, você desconfia de vacina. Só que, cara, vamos lá. Você teria coragem, seja sincero, de ter um filho e não vacinar o teu filho? Você que está falando comigo é uma pessoa que foi vacinada. Você, ao longo da sua vida, desde pequeno, você tomou vacinas. Então, assim, qual a dificuldade de a gente entender isso? Qual a dificuldade de entender que essa vacina ela veio a uma velocidade bem maior? Uma, porque a tecnologia está muito mais desenvolvida e, na verdade, deveríamos ver isso muito mais com alegria do que com desconfiança. Graças a Deus que o avanço da tecnologia está nos permitindo isso hoje. Mas não, a gente prefere ver as coisas pelo lado negativo. Não, porque a vacina é não sei o que tem, a vacina é não sei o que é outro, eu vou virar não sei o que. Cara, assim, seja sincero com você. Isso não faz o menor sentido, cara. Isso não faz o menor sentido. Então, a gente não consegue olhar num todo, né? A dificuldade é muito grande. A doença, ela é mundial, cara. Ela é mundial. Ela não tá só no Brasil, ela é no mundo inteiro. Então eu não sei qual que é a nossa dificuldade. Na boa. O outro aspecto é a economia, né? Que o pessoal fala tanto e tal. E é super importante. Consigo compreender isso perfeitamente. Eu sou uma pessoa que tem que sair para trabalhar todos os dias. Inclusive na área da saúde, né? Eu trabalho com TI, mas dentro da área de saúde. Sei o que é. Você tem que levar o pão de cada dia para dentro de casa. No meu caso, não tem como ficar de home office, né? Não tem home office para mim. Então, assim, quem puder fazer o home office, como todo mundo fala, faz. Quem não puder, não faça. Abra seu comércio, mas não com negacionismo. Com proteção, pensando não só em si, mas no outro. E quando houver lockdown, pelo amor de Deus, entenda uma coisa, o lockdown, ele é para baixar a curva do número de mortes diárias. Eu sei que você vai ficar quebrado, cara, eu sei que você vai ficar aí com seu comércio fechado vários dias, mas, cara, pensa coletivamente, o seu comércio vai voltar a abrir uma hora, né? O único lugar, de fato, do Brasil que eu tenho visto que lockdown está sendo feito de verdade é na cidade de Araraquara. E lá é um lockdown que, na verdade, eu nem concordo, porque assim, a ideia do lockdown, como eu disse, é o atachamento da curva. Lá já se comprovou que teve dias lá com 0 mortes, né? O número também de pessoas contaminadas também abaixou significativamente. Então, assim, manter a cidade num lockdown sem planejamento nenhum também eu acho loucura. Porque aí, de fato, as pessoas vão talvez morrer de fome. Mas pensa comigo. Um lockdown com planejamento, com data para entrar e para sair, mesmo que haja essas prorrogações, é super importante, galera, porque assim vai abaixar a curva, vai morrer menos dos nossos irmãos. É nisso que a gente tem que pensar.
Você já parou para pensar? Teve um amigo que me disse assim, tá, vou manter meu comércio aberto, meu emprego acima de tudo, mas daqui a pouco eu vou vender para quem? Porque tá morrendo, a galera tá morrendo, daqui a pouco você vai vender para quem, cara? Então assim, economia, pauta econômica é muito importante, tá? Só que ela não pode se desprender de tudo que eu falei antes. Outro ponto, político. Eu sei que há muito jogo político nisso aí, cara. Muito jogo político. Os caras não estão pensando nas vidas. O político não pensa em você, brother. Desculpa te dizer isso, mas ele não tá pensando em você não, cara. Então assim, acorda pra vida, tá? Acorda pra vida e vamos enxergar a política brasileira como ela é, né? Uma sujeira, falida, né? Nós brasileiros temos essa tendência de querer um super-homem, né? De idolatrar. E tá aí o resultado, né? O que a gente tem visto. Então assim, cara, o aspecto da política existe, mas não tenta pegar o aspecto da política e querer eliminar as outras duas coisas que eu falei atrás. Falar assim, esse vírus é chinês, esse vírus é não sei o quê, né? Querer trazer um aspecto político acima de tudo e aí você entra no negacionismo, tá? Outro ponto é as máximas, os pensamentos de máximas. O que é isso, tá? Assim, você começa a pensar, por exemplo, o que está acontecendo nas UTIs. Há relatos de muitos casos, a pessoa vai para o entubamento e tal. Talvez os procedimentos não estão sendo feitos da melhor maneira possível, até porque os médicos não estão trabalhando na loucura, cara. É um número de pessoas muito grande e assim, você precisa entender que eles estão dando o máximo. E erros estão passíveis, né, de erros, né? O sistema de saúde brasileiro já não era bom, já tinha muitas deficiências, tá? Não tô aqui falando mal do SUS não, mas eu tô falando que haviam deficiências, isso aí todo mundo sabe, tá? Agora, você entrar nessa máxima de que tipo, fulano de tal passou por um procedimento durante o entubamento e isso facilitou a morte desse fulano, né? E você entrar nessa máxima, você acaba chegando à conclusão de que então os médicos estão matando as pessoas. Então é tudo uma farsa. Ou como eu vi outro dia aí, uma pessoa da minha rede social falando que os entubados do Covid só morrem em 22h30. Cara, não dá, sabe? Não dá pra entrar numas dessas. E aí é umas paranoias que eu vou te falar, cara. Além de não terem menor sentido, as pessoas compram isso de uma tal forma que nega tudo, cara. Nega tudo. Então assim, esquece um pouco o seu ponto de vista. Pensa coletivamente, cara. Pelo menos uma vez na vida. A gente tá precisando disso, sabe? Não é momento, nessa altura do campeonato, pra gente estar questionando o uso de máscara, tá? Não é momento pra gente estar saindo por aí sem qualquer tipo de proteção. Porque assim, eu não tenho que pensar só em mim, cara. Eu tenho que pensar nos meus familiares, eu tenho que pensar no cara que tá passando do meu lado na rua. O vírus é transmissível, brother. Então assim, vamos pensar coletivamente, tá bom? Do fundo do meu coração, eu espero que você esteja bem. Eu também tenho que fazer várias adaptações, várias melhorias na minha forma de lidar com essa pandemia. Mas se a gente tivesse raio de luz que eu estou trazendo aqui para vocês, se a gente tivesse entendimento, que a gente desperte, porque nós temos precisado como sociedade e como compatriotas. Então vamos fazer isso pelos nossos. Eu desejo a você um excelente dia
e uma ótima saúde. Muito obrigado por me ouvir.